Podemos Hum, iniciar pela prece, né? E aí dar sequência na aham, página inicial. Tudo bem? tá. Podemos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, que possamos, Senhor, internalizar em nós esses ensinamentos, possamos colocá-los em prática, que o nosso estudo seja com paz e harmonia. Muito obrigada, Senhor. Agora sim. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja. Podemos seguir. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 55, As Varas da Videira. Eu sou a videira, vós as varas. Está em João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer, terminar, acabar. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolando no chão dos desenganos, para que se purifiquem, livrem no fogo dos sofrimentos reparadores, vivências, experiência, aprendizado, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para renovação, regeneração, reestruturação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Ai, que página poética, né? Muito, muito Comenta poético. aí. Verdade. Mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se não quiser também, tudo bem. A gente vai falando e você Não, pode pode ir falar. somando aí, pode ir comentando junto, fica à vontade. Gente, vamos lá. Essa expressão, né? Eu sou a videira verdadeira e vós as varas, é uma expressão que depende de quem está lendo, depende de quem está percebendo a expressão, né? Então, se estamos tomados de vaidade adoecida, se estamos impregnados com filosofias e ideias e princípios distantes dos princípios de Deus, dos princípios do Pai, é claro que o seu representante máximo, que é o Cristo, estaremos da mesma maneira distantes do Cristo. Então, quando Deus propositalmente apresentou Jesus como modelo e guia, não é do tipo, olha, existe esse modelo e guia e ele sabe, ele está distante, ele não tem muita ligação, sabe, com todos os trabalhos e todas as tarefas. É tipo um objeto de luz flutuante por aí. Não é muito bem
isso, como a maioria das pessoas meio que assimilaram como sentimento. O Cristo faz parte de uma estrutura fundamental de propagar a vontade do Pai. Ele está no nível de tanta grandeza dessa capacidade, que ele basicamente passou a fazer parte do tronco. Comparando-se a uma árvore, né, passou a fazer parte do tronco, onde através desse tronco propaga-se a seiva essencial para a vida. Não só a vida material, mas especialmente, muito mais importante, a vida espiritual. Todos se alimentam, não somente o corpo físico, mas igualmente todos nós nos alimentamos. Então, o problema todo de estudar essa página e de diversas outras páginas de Emmanuel é porque ele não está falando para o corpo físico, né? Ele não está falando para quem se sente materializado, extremamente prisioneiro ao corpo físico, prisioneiro às questões do dia a dia da vida, prisioneiro às rotinas. Ele está falando para o espírito mortal. E o espírito mortal, ele quer o quanto antes e o quanto melhor se aproximar de Deus. Ele quer estar mais próximo de Deus. Ele quer pensar assim, quero fazer algo. Será que eu estou pensando, imaginando? Será que o que eu estou pensando, imaginando, tem total ligação com o que Deus deseja que eu faça? O tempo todo ele está preocupado em estar em harmonia com o que há de mais belo, com o que há de mais essencialmente bom para todos. E ele sabe que o Pai faz isso por todos e para todos. E serve a todos, o tempo todo, ininterruptamente. Então, é estranho a gente, de certa maneira, muitos ainda observam Jesus como um simples divulgador, né, propagador. Alguns chegam a chamar Jesus como aquele que foi enviado para completar um pequeno passo no processo, né? Dependendo da cultura religiosa em que se observa as representações e as principais apresentações divinas na Terra, muitos observam Jesus como um simples divulgador, continuador de outros trabalhos. Agora, quando nós estamos na doutrina espírita, estudando mais profundamente exatamente quem é o Cristo, quem é esse Filho do Deus vivo, né? Quem é esse Filho de Deus que tem acesso direto, não é porque vai ter acesso, não. Ele já opera em nome do Pai há bilhões de anos. Ele não começou ontem, ele não começou, reencarnou aqui conosco e começou, sei lá, há 300 mil anos, há 20 milhões de anos, não, bilhões de anos. Quando esse planeta vai sendo constituído, vocês podem ler lá, né, no livro A Caminho da Luz, quando esse planeta estava sendo ainda construído, o básico, mais básico do básico. Ele já estava participando da construção desse planeta. Então, estima-se que o planeta tem a idade de em torno de 5 bilhões de anos, né? Porque a gente consegue hoje fazer o acompanhamento do decaimento radioativo do urânio, né? 238, né? Você vê o decaimento radioativo e a meia-vida do urânio dá em torno de 4,5 bilhões de anos. Por isso que os cientistas ficam estimando por essa data mais ou menos aí de 5, 6 bilhões de anos. Ninguém sabe exatamente ao certo. É mais pelos princípios de proporcionalidade e linearidade que existe no decaimento radioativo. Então, você sempre tenta monitorar, né, esse tipo de princípio para conseguir estimar a lógica de tempo. Só que se o Cristo já era um espírito muito mais do que puro, ele já era nível de Cristo, e ele já estava atuando junto com o Pai, construindo planetas, a gente começa a compreender que a situação é um pouco mais acima. Ele já estava obrando em nome do Pai há bilhões de anos. E anos, tempo, só faz sentido para a gente, né? Para a gente, quando a gente está prisioneiro a alguma coisa, espaço-tempo. Quando nós estamos
não prisioneiros a essa relação espaço-tempo, esse tempo de contabilizar quantas vezes o planeta Terra dá volta em torno do Sol perde o sentido, né? A gente conta os dias, conta os anos, na verdade você não conta nada, né? O que você conta é ciclos em torno do Sol, né? Quantas vezes a Terra deu o ciclo em torno do Sol? Aí você diz que passaram-se anos. É uma invenção, uma escala humana. A gente que inventou o tempo, essa forma de contar o tempo. Então, para o espírito imortal, o que é o tempo? Ainda mais o espírito que já evoluiu. Ele não está mais não estão mais prisioneiros a essa relação espaço-tempo. Ele precisa se deslocar de um planeta para o outro, ele tem liberdade para isso e autorização para isso, ele se desloca. Ele não está em condições fisicamente restritivas. Então, se o espaço físico não lhe impõe nenhuma restrição, muito menos o tempo. Essa forma arbitrária de mensurar o tempo, né? De medir o tempo. Então, sim, Jesus já era, há muitos bilhões e bilhões de anos, pela nossa contagem de tempo, um espírito puro, servindo ao Pai continuamente, né? Acima de espírito puro, né? Já estava no nível de Cristo. E no livro A Caminho da Luz tem uma narrativa muito bela, onde apresenta Jesus, né, recebendo aquela bola de fogo, aquela grande massa, iniciando sua condensação para a formação mais basal do planeta Terra, e ele já estava encarregado dessa função. Ele foi passada como se fosse uma transferência entre mãos, Deus entregando esse princípio para que ele pudesse instituir os princípios de todo o projeto do planeta Terra. A grosso modo, claro que não temos capacidade de imaginar isso, mas todos nós estamos vivendo nessa relação de espaço físico, de conceitos físicos, estamos vivendo no projeto mental do Cristo. Ele projetou mentalmente todos os princípios que estão aqui na Terra. Não tem quando você está imaginando um novo prédio. Você vai conversar com um engenheiro, com um arquiteto, ele imagina o prédio, ele consegue ver o prédio. Ele imagina a parede, a cor da parede, onde vai passar a tubulação, onde vai passar isso, onde vai passar aquilo. Ele consegue pensar, imaginar esse princípio. Se vocês observarem, por exemplo, mesmo em lugares extremamente ainda grosseiros, que é o caso do nosso lar, extremamente grosseiro ainda, muito materializada. Nosso lar fica aqui nas imediações do Rio de Janeiro, extremamente muito materializado ainda, né? Uma cidade espiritual ainda muito materializada. Vocês vão observar que na própria narrativa do livro Nosso Lar, espíritos se juntam, se reúnem para levantar um prédio, mas eles precisam que cada um dê essa contribuição para criar um projeto principal. E cada um vai dar uma contribuição com esse projeto, imaginando como será esse projeto. Alguém tem que imaginar, né? Só que existe um projeto piloto. Então, é assim que ocorre na manifestação divina, é tudo por cooperação. Jesus é o grande mantenedor desse projeto de essência, de vida aqui na Terra. Tudo que você possa imaginar de, esse princípio científico, esse princípio não sei o que lá, esse princípio maravilhoso, ele participou em detalhes sobre como seria construído, como seria cada princípio para essa expressão material que nós vivemos. E eu não sei se vocês perceberam, a gente tá meio que na lanterna, né? Na lanterna da evolução. Todos estão tentando observar outros planetas e tentando enxergar nos outros planetas a mesma forma de vida daqui. Só que a forma que nós estamos, em termos de matéria, o nível de materialismo que nós nos encontramos, não nos permite ter relações com outros planetas. Porque você sempre queria, porque possivelmente, nesse nível moral que ainda nos encontramos, vão querer invadir outro planeta, tomar o planeta do outro. As mesmas loucuras que se propagam entre países iriam se propagar entre planetas. Então, moralmente falando, nós estamos na lanterna da lanterna da lanterna. Marte é mais evoluído do que a gente. Júpiter é muito mais evoluído que a Terra. Né? Kardec já entrevistou uma vez um espírito que estava se comunicando, está na Revista Espírita, onde
um cidadão de Júpiter está se comunicando. E lá a encarnação dura equivalente aqui 500 anos. A pessoa está há 500 anos. E ele faz várias perguntas que para o espírito responder não tem nem sentido. Ele perguntou, como é que vocês vivem lá? Quantas horas você trabalha? Quantas horas você descansa? Aí ele perguntou, o que é descansar? E o que é trabalhar? Não entendi. Aquele espírito não lembra o que era passar pela faixa de aprendizado, da mesma maneira que a gente não lembra como é que foi passar nossa faixa de aprendizado quando éramos bebê e começamos a falar, começamos a engatinhar. Você não sabe quantas vezes você caiu no chão e bateu a cabeça. Né? E esses espíritos também não lembram dessa fase bem basal, bem básica que nós estamos vivenciando hoje. Então, várias pessoas até se ofendem quando vão ouvir isso devido ao preciosismo que cada um tem sobre si mesmo. Mas pare e pensa, você acredita realmente que o elo de amor que você tem para com os filhos, né, como mãe, como pai, esse amor foi criação sua, 100% sua, não teve estímulo de ninguém? Você acredita que todas as manifestações de bondade não tiveram influência de ninguém? Tudo surgiu de você mesmo? Você acredita, já que você não criou o princípio físico, não criou as leis da termodinâmica, não criou as leis físicas, você está percebendo leis físicas, leis químicas que regem o planeta numa harmonia impressionante. Né? Você pegar a massa desse planeta e observar que ele só varia mais ou menos 2 graus Celsius, é impressionante. É muito, 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 muito bem controlada. Né? Pega qualquer objeto aí, vai fazer um trabalho experimental onde você vai ter que aquecer grandes chapas e boa sorte, tenta controlar mais ou menos 2 graus Celsius. Estou falando de uma chapa de 1 por 1, vai? 1 por meia polegada de aço. Boa sorte. Você vai ver que não é tão trivial fazer isso. E, para ser sincero, a maioria das vezes isso falha. É muito difícil você conseguir equilibrar essas temperaturas. Então, estamos dando exemplos simples de situações que ocorrem de organização aqui na Terra que a gente não consegue compreender. O princípio da multiplicação celular, os princípios biológicos, os princípios de todos os elementos da Terra funcionando em harmonia. É perfeição demais. Você observar que todos os ecossistemas, todos os reinos em equilíbrio, eles conseguem contribuir e evoluir. Né? Saímos de um lugar que era rocha pura. Depois apareceram os oceanos. Depois dos oceanos, foi gerado o ciclo da água. O continente, com tanta chuva que teve, passou a ter o quê? Começou a surgir a vida biológica. Mas não foi por acaso. Não foi por acaso. Só que na cultura tradicional do Ocidente, e talvez até mesmo do Oriente, mas a cultura materialista, que a ciência tenta, ao possível e impossível, se afastar de tentar observar a verdade, né, direta que está ali estampada, como é que um Big Bang faz essa grandeza toda, né? Faz isso tudo se estruturar no mundo. Como é que você pega um planeta de, sei lá, 3 bilhões, 4 bilhões de anos atrás e ele vira essa beleza maravilhosa, cria essa atmosfera maravilhosa? Não existia essa atmosfera. Ah, foi o acaso. Pô, mas que acaso impressionantemente perfeito, né? Então, não é o acaso. A gente sabe que não é o acaso. São milhões e milhões de espíritos trabalhando junto com Cristo. E, por exemplo, o próprio desenvolvimento para chegarmos no corpo físico que nós temos hoje. Não vejo nenhum Neandertal aqui correndo pela rua. Você vê pessoas esquisitas, mas Neandertal não. Aquele crânio desproporcional, com tamanhos de corpos desproporcionais. Não existe isso. Porque houve uma enxertia divina. Parte da carga genética dos exilados de Capela foram misturados com a genética daqui. E foi proposital esse princípio. Então, tudo isso foi planejado detalhadamente pelo Cristo e executado por seus diversos outros colaboradores. Mas quem estava fornecendo todas as condições para que esses colaboradores, com a pouca experiência que tinham,
pudesse engrandecer esse trabalho e chegar na grandeza que chegou. Foi o Cristo que gerou tudo isso. Foi ele mesmo. O livro A Caminho da Luz, inclusive está a tela já disponível lá para vocês no podcast, para quem quiser ouvir, né? Tem lá já digital. Já estamos já no 4º livro, né? Já tem o livro, a radionovela, já tem o livro Jesus no Lar, tem o livro, a radionovela Boa Nova, o livro A Caminho da Luz, o 3º agora foi o livro Coragem, né? Os 52 capítulos, e estamos já preparando para subir o livro Paulo Estevão. A leitura, né? A leitura não é radionovela. E no livro A Caminho da Luz, você toma cada susto que é impressionante. O projeto, a modificação dos corpos físicos, foi tudo orquestrado, foi tudo planejado. E que teríamos que chegar a essa forma. E essa forma ainda vai evoluir ainda mais. Existem formas ainda mais, digamos assim, equilibradas em relação à vida como um todo. Então, tudo isso requer trabalho. Estamos coparticipando desse princípio. Né? Estamos animando os corpos físicos aqui na Terra. Estamos trabalhando nesse grande terreno de plantações, né, de grandes plantações, de grandes corações, operando continuamente em diversas atividades. Então, quando ele fala que Jesus é o bem e o amor do princípio, é desse princípio que ele está falando. Né? O princípio mesmo de tudo. Foi através do amor dele, do acesso que ele tem, só a nível de Cristo, tá, gente? É possível manipular a matéria mais essencial criada por Deus. Né, o chamado fluido cósmico universal. O chamado fluido cósmico universal, só quem pode manipular é Cristo. Só vocês entenderem isso. Então, Cristos não produzem matéria, quem produz é Deus. Né? A forma que a matéria vai se instituir, a estrutura que vai se organizar, aí é com o projeto elaborado, seguindo a vontade de Deus. Mas existe já milhões e milhões e bilhões de trabalhadores operosos e bondosos que estão exercendo esse princípio. E adivinha para onde estamos caminhando? Para engrossar o caldo, né? Para engrossar o caldo do número de pessoas, do número de espíritos colaboradores de exercer a vontade do Pai. É esse o grande dilema, né? Então, sim, Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções, você tem uma noçãozinha de generosidade que surgiu na humanidade, partiu dele, da influência dele. Né? Depositando sentimentos de carinho, de generosidade, de ternura, por constrangimentos. Né? Uma alma foi mais carinhosa com o outro, seja uma mãezinha, seja um paizinho, uma vovó, não importa. O outro recebeu carinho, recebeu atenção, recebeu essa generosidade gratuita de uma alma para com outra. Isso está sendo fornecido por Jesus. Quem está fornecendo essa influência para que isso assim se propague, vem diretamente dele. É impressionante a gente chegar a essa percepção, né? Através da narrativa aqui de Emmanuel, tá? Não é opinião só minha. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras. Então, como é que funciona o esquema? Jesus afirmou isso inúmeras vezes. Todas as ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma será perdida. Então ele deixou claro que nesse projeto vários espíritos vão buscar tentar encontrar felicidade, tentar encontrar como funcionar a revelia de tudo, tentar como produzir alguma coisa fora do Cristo. Você pode tentar, boa sorte. Quando dizemos tentar produzir alguma coisa fora do Cristo, é contrários aos princípios do bem e do amor. É disso que nós estamos falando. Ah, mas o princípio do bem e do amor não é o que todo mundo tenta fazer? Só que o amor adoecido não é um bem adoecido, um bem que a pessoa não percebe?
Então, mas até mesmo esses conceitos vão se refinando em cada consciência, né? O ser consciente, ele não tem mais dúvida sobre o que é bom e o que não é bom, sobre o que é agir no bem, o que não é agir no bem. Ele está atento, ele fala com as pessoas e percebe o efeito, e tenta rastrear o efeito, porque tudo ele quer mensurar, tudo ele quer medir. Deixa eu checar como que as pessoas entenderam o que eu falei. Por que aquela pessoa está com raiva de mim? Pô, por que aconteceu isso? Por que eu falei com o Beltrano e com o Ciclano e a pessoa ficou de cara feia para mim? Então, não é que você vai lá tirar satisfação com a pessoa, mas você tem uma preocupação natural de querer saber, peraí, eu não quero que a pessoa fique chateada. Se algo eu falei, você quer revisitar, você começa a revisitar o que você falou. Será que eu falei sem um devido cuidado? Será que eu comecei uma conversação sem tratar aquela outra consciência, a importância que ela tem no plano divino? Ela é importantíssima, foi Deus que criou. Soprou, soprou, soprou para constituir aquela consciência. Será que eu estou dando o devido valor? Será que eu estou compreendendo o grande projeto divino que eu estou fazendo parte, né? Então, sim, todos nós temos que ter essa preocupação e estarmos realmente sendo sinceros, né? O que são seguidores sinceros? Os seguidores sinceros são esses espíritos que estão realmente querendo trabalhar para querer servir realmente ao Pai. Ele não está fazendo para ganhar alguma coisa em troca. Ah, eu vou fazer essa vontade aqui para o Pai, porque o Pai depois vai me agradar, né? Vai me dar isso, vai me dar aquilo, vou fazer isso. Não, não é nesse sentido. O seguidor sincero, ele pratica a vontade do Pai, porque é isso que ele quer. Ele quer exercer a vontade do Pai o tempo todo. E foi isso que Jesus veio dar o exemplo. A essência do exemplo do Cristo é: eu vou ensinar vocês como amar e servir seguindo a vontade do Pai. Vocês vão aprender. E foi uma autorização impressionante, né? Deus autorizar um Cristo reencarnar conosco nesse nível que nós estamos. É impressionante. Já que a gente só agora começa a ter a dimensão de quem é Jesus de Nazaré, ou seja, quem é o Cristo, que animou a personalidade aqui na Terra com esse nome que inventaram, Joshua, né? Joshua, Jesus de Nazaré, né? Jeshua, que é o Jesus, né? Então, quando nós estamos fora desse tronco, fora desses princípios, os galhos se ressecam, né? Caminhando para o fogo da purificação. E é assim mesmo que funciona se você olhar uma árvore. Quando um galho resseca, ele cai no chão. Mas quando ele cai no chão, o que ele está falando desse fogo da purificação? Todo mundo imagina que vai arder no fogo, né? Que vai ser queimado, que não sei o que. Não, lembre-se, você é um espírito, você não tem mais corpo. Então não tem a ver com fogo. Esse fogo não tem a ver com o que é carburante, com o que pega reações químicas, de decomposição química, de alterar uma molécula e separar carbonos e ir para a matéria essencial. Você não é isso. Você veste um escafandro ou veste um uniforme de trabalho, mas você não é isso. Então, que fogo é esse? Temos que lembrar que o fogo é o quê? É o símbolo do fogo que a gente perdeu dos séculos para cá, né? O fogo é a fonte de luz e, ao mesmo tempo, é a fonte de irradiação de calor. Né? O calor se propaga no vácuo, né? Você não precisa de matéria para ele se propagar. Concordam? Por isso essa beleza que tem do exemplo do fogo. O fogo não está emitindo luz e não está emitindo radiação térmica. Se você botar no vácuo, botar uma parede de vácuo, e no meio ainda existe lá o oxigênio fornecendo combustível, né, para a reação química de oxidação, para poder continuar a chama sendo queimada, né, assim que você queima gás no fogão, né, você vê aquela chamazinha azulada. Você não vai conseguir sentir a radiação térmica chegando até você. O Sol é diferente, né? O Sol não tem nada queimando lá no Sol, né? É uma reação nuclear. Mas entre o Sol e a Terra não tem ar para propagar calor. Não tem condução térmica, muito menos convecção, não tem vento. Então o que se propaga
É por radiação. Radiação térmica chega até a Terra, em forma de caloria. É assim também no forno, né? Não sei se já foram grandes fornos, esses fornos que fabricam aço. Você está a 300 metros do forno, ele basculha lá aquele aço incandescente a 2.400 graus, seu rosto arde. Na hora. É instantâneo. Você fica, minha nossa senhora. Arde o rosto. Você até olha pro chão, olha que você tá com óculos, com EPI, com toda a proteção e arde tua pele. Fica muito tempo só. Ninguém aguenta. Então, sim, tem um símbolo aí por trás. Esse fogo da purificação é um símbolo. A gente tem que entender, senão a pessoa, se você tem aquele princípio que acredita em céu, em inferno, e que alguém vai ser queimado, não sei o que lá, tá entendendo errado. Pode falar, Carolina. Você levantou a mão aí. Eu ia falar. Boa noite para todo mundo, para Boa você. noite, boa noite. Eu ia falar, mas eu acho que você já falou a questão da purificação, né? Que é um outro significado que eu entendo do fogo. Que o fogo purifica, né? E essa purificação, às vezes, também eu entendo como transformação. O fogo transforma, né? Você bota um material, uma substância em contato com o fogo e ele transforma num sentido mais profundo, né? Ele transforma uma substância em outra, né? Evapora uma coisa, fica um outro elemento, né? Um corpo, né, orgânico em contato com fogo, ele vai liberar alguns gases, vai se carbonizar, né? Quer dizer, existe uma transformação. O fogo gera uma transformação mais profunda do que as outras coisas, do que outros processos, né? Gera uma transformação na molécula, né, nos átomos. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu acho que é a questão da purificação no sentido da transformação mais profunda. É isso. Só isso que eu queria complementar mesmo. Não, mas foi um ótimo você ter comentado isso, porque é justamente esses tipos de exemplo. Tentando dar um exemplo material de algo não material. Por isso que é tão difícil nosso idioma, né? Todos nós, né? Todos nós vivemos numa sociedade culturalmente associada ao utilitarismo. Tudo tem que ter uma utilidade. Ah, para que serve isso? Ah, só serve para mim se tiver uma utilidade. Ah, então até o idioma ele passou a ser extremamente utilitarista. Até o idioma ele fica meio prisioneiro. É difícil você falar de alguma coisa muito abstrata, muito espiritual, por exemplo. Então, como é que você transforma o que não é matéria? Porque é sobre isso que está falando, né? A pessoa cisma de repente, não, eu não vou viver querer fazendo bem, querer perdoar, querer compreender, querer ser bonzinho. Eu vou sair passando por cima de todo mundo, galopando com um cavalo desembestado. Eu não quero saber, eu só quero saber de mim mesmo. E eu não quero saber de servir a Deus nenhum. Quem mandou ele me criar? Tem gente que vive assim, tá? Não é um ou dois, não. Tem milhões e milhões e milhões de almas na Terra que ainda vivem assim. Não, que mané Deus. Quem mandou ele me criar? Se ele me criou, agora eu que resolvo. Pode falar, Aline. É por causa do materialismo, porque fica agarrado nesse sentido que eu estou colocando, que você acabou de falar, é através do materialismo, né? Que a pessoa fica ligada assim, esquece de se ver na obra de Deus, que servir a Deus, é isso? Sim, sim, mas o problema é que isso é mais profundo do que só o materialismo. Isso é até um pouco mais profundo até do que qualquer outra filosofia estruturante aqui da Terra. Muitas pessoas falam, muitas pessoas até no movimento espírita falam isso. Ah, o materialismo está alterando os destinos das pessoas, que não sei o quê. Aí você pensa assim, ué, mas você acha que Deus não sabia que no estágio que nós nos encontramos, você acha que Jesus, Cristo, né? Cristo de Deus, não saberia que nos estágios em que ainda nos arrastamos, nós iríamos confundir isso tudo, animar um corpo físico e ter que produzir aqui no corpo físico, né? Parece uma coisa estranha, né? Não entendo, parece um paradoxo, né? Porque, como assim? Eu tenho que progredir espiritualmente, mas obrigatoriamente tem que ser no corpo físico? Por quê? Entendeu? Todo mundo se pergunta isso. Se não se pergunta, você vai se perguntar um dia.
E é natural se perguntar isso. Então, todo mundo que está meditando um pouco sobre o seu próprio destino, sobre o seu próprio futuro, quer saber como funciona a escola da vida. Quer saber como funciona você animar um corpo físico e ter que aprender a produzir o bem, a bondade, o carinho, a fraternidade em condições adversas. Tem que ser em condições adversas, não tem sentido. Claro que todos esses cenários, esses espectros de vida que nós estamos experienciando aqui na Terra, daqui a 300 milhões de anos, não tem menor significado físico para a gente. Você não vai nem lembrar disso direito. Não tem sentido. Não vai fazer nenhum sentido. Mas como assim as pessoas se imaginavam fora de Deus? Eles estavam pisando aonde? Em que planeta? Eles não fabricam planeta. Eles estavam respirando que ar? Eles não fabricam ar? Não entendo. Você acha que Deus colocou eles ali por um mero capricho, uma coincidência? Então, tudo isso é uma falta de percepção. Mas só que é impressionante. Deus não obriga. Olha só, isso é diferente de como nós nos relacionamos para com nossos filhos, para com os nossos amores. Deus nos ama numa profundidade extremamente absurda de grande. A gente não consegue imaginar. É amor realmente divino. Porque ele compreende, como se nós estivéssemos ainda engatinhando. Moralmente falando, e até mesmo intelectualmente falando, tá? Estamos engatinhando. Ah, mas a humanidade já viu algo, já descobriu coisas tão complexas, gosta de analisar coisas tão complexas. Mas está deixando para trás o principal. As asas do amor e da sabedoria precisam bater juntas. Se só uma estiver batendo, você fica dando volta no mesmo lugar. Então ainda estamos nesse grande impasse de que só vamos conseguir avançar nessa direção do progresso, como Deus assim estima para todos nós, pela lei de progresso, uma lei moral, se nós realmente passarmos a termos consciência. Eu quero operar efetivamente na obra do Pai. É para isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Mas esse virar de consciência, isso leva tempo e requer experiência. Então esse fogo da purificação, na verdade, não é fogo de degradação, de transformação obrigatória. É uma transformação que vai ocorrer natural. Quando você inicia um fogo, uma chama, ela não se propaga naturalmente? Claro que hoje em dia não dá nem para falar mais isso, né? As pessoas falam sobre queimadas, falam sobre isso, sobre aquilo. Parece que todo mundo voltou, 300 mil anos para trás. O fogo se propaga naturalmente. Ressecou, tem 18%, 21% de oxigênio na atmosfera, vai ter combustão. Ponto. Vai ficar inventando moda. Não, mas a gente tem que ir lá apagar. Boa sorte. Olha o seu tamanho e olha o que significa milhões de quilômetros. Boa sorte. Vai lá, tenta apagar, ué. E várias situações estranhas. Eu não sei se vocês sabem, mas o planeta Terra tem tem 5 ou 6 movimentos principais. Eu estou falando que já foi publicado isso, tá, gente? Só que nas escolas você só aprende 2. Movimento de rotação e translação. Mas tem um movimento chamado de precessão, que leva 26 mil anos para se completar, que é como se fosse o movimento de um peão. A Terra, o eixo da Terra se modifica a cada 13 mil anos. Ele dá uma volta completa em 26 mil anos. O que isso quer dizer? Que vai chegar um ponto em que, aonde era inverno, no hemisfério norte, em certos meses, vai se tornar verão. Tipo janeiro, dezembro, vai passar a ser verão no hemisfério norte. E depois vai se passar a ser inverno no hemisfério sul. Leva 13 mil anos. É porque todos os eventos que são de longa duração, grandes ciclos, a gente não testemunha. A gente não consegue testemunhar, né? Então, tem todos esses detalhes que a ciência já observou, já percebeu, já diagnosticou, só que hoje parece que não dá mais para conversar sobre os assuntos, né? Todo mundo só pensa em controle e utilitarismo. Então, o fogo da purificação,
Eu dei essa volta para explicar o seguinte: tem situações, tem processos que a gente não percebe, que são de longa duração. Né? Então, por exemplo, o movimento de precessão que leva 13 mil anos, onde vai transformar o hemisfério norte e sul e vai inverter o clima. Vai inverter 100% o clima. Onde é verão, vai ser inverno. Onde é inverno, vai ser verão. Não necessariamente com o mesmo rigor que tem do hemisfério sul para o hemisfério norte. Não é isso. Mas sim, vai se inverter. Aí a questão é o seguinte: peraí, se hoje a gente não percebe esse ciclo, a gente não sabe nem em que etapa nós estamos desse ciclo, né? Porque você não sabe qual é o vetor inicial, então você não sabe qual é a etapa que você está, né? Nesse ciclo. Existem os ciclos também espirituais? Existem os ciclos de certo desenvolvimento, de certos sentimentos? Com certeza. Com certeza. Tudo funciona de forma cíclica. Tem, alguns ciclos são bem longos. Então, essa questão do fogo da purificação não é algo para maltratar o ser humano. Não é algo para maltratar aquele espírito rebelde. Ele é rebelde por falta de experiência. Ele é... E Jesus deixou isso claro para Pedro. Né? Pedro estava todo revoltado. Não, como assim, Senhor? Você está dizendo que você vai para um lugar onde eu não posso ir? Você acha que eu não sou homem? Você acha que eu não dou a minha vida por você? Aí ele pega e explicou: Pedro, eu vou te provar que vocês, nessa condição que vocês estão, vocês são mais frágeis do que perversos. E a fragilidade de vocês vai ficar evidente. E ele quis demonstrar até isso. O conjunto de lições, o conjunto de experiências que os discípulos tiveram foi impressionante. Foi o maior exemplo de fogo purificador que nós temos notícia. Então, sim, todos os discípulos passaram por um fogo da purificação. Ele acelerou o processo deles de evolução. Mas por constrangimentos absurdos. Por constrangimentos absurdos. Eles conviveram com o Cristo durante 3 anos, ininterruptamente. Chegava alguém todo arrebentado, todo sequelado, sem dedo, sem nariz, sem orelha. Jesus chegava lá com todo carinho, com todo amor, com toda atenção. Só pela proximidade, pum, tudo de volta no lugar. Orelha, nariz, tudo. A carne podre. A pessoa basicamente apodrecendo viva. E pum, volta tudo normal. Vai, não peques mais. A tua fé te curou. Ele nem disse que foi ele mesmo. Ele nem disse que foi ele mesmo. Não, mas claro que foi o Cristo. Não é isso. O que Jesus está tentando dizer é o seguinte: é o processo. O processo já está te purificando. Olha como você estava nesse processo de doença, como é que você mudou. Você ficou mais humilde. Humildade, como é que você gera humildade, gente? Como se gera humildade? Então, da mesma maneira que a gente conversa, como é que se gera compreensão? Como é que se gera paciência? Todo mundo quer saber que máquina é essa de sorvete maravilhosa que mistura sabores. Eu quero 3 sabores. Eu quero o sabor, né, da paciência, do perdão e da compreensão. Por favor, aperta os botões aí, toma aqui a casquinha e deixa eu tirar aqui o sorvete. Quero 3 bolas. Bota 3 bolas de sorvete na casquinha. Não é assim que funciona. Você tem que passar pela experiência. Então é muito normal, por exemplo, o cara é um grande chefe, um grande responsável por uma grande empresa. E aí ele bota a pessoa para fazer um trabalho que não dá tempo de ser feito. Não dá tempo, não dá nem mínimo de qualidade de vida, de equilíbrio para a pessoa realizar. Não tem problema. Eu sei que ele está preocupado em manter a empresa funcionando. Eu sei que ele tem preocupações que o funcionário não tem condições de enxergar. Mas o grau de exagero que é praticado por ambos, você acaba. Como? Com o fogo da purificação. Qual é o fogo da purificação? Fica tranquilo, filhote. Você vai passar pela experiência. Você vai ser empresário. Não deixa a peteca cair não, hein? Não pode falir não, se vira. E o outro que era o empresário, fica tranquilo, você vai ser funcionário. Vamos ver a sua capacidade e seu empenho. Você diz que a pessoa estava, né, morcegando. Está morcegando aí, vamos trabalhar.
E às vezes é isso mesmo, as pessoas gostam de dar uma morcegada, gostam de fazer mais devagar, não tem empenho, não tem motivação. Não é porque uma pessoa não tem motivação lá no trabalho. Às vezes a pessoa não tem motivação em lugar nenhum. A pessoa está nunca motivada com nada. Ela está animando a melhor experiência da própria existência e a pessoa nunca está animada. Está esperando o quê? Né? Então, esse fogo da purificação é o próprio projeto de reencarnar, é o próprio projeto de viver experiências adversas, de trabalhar em lugares adversos. E é isso, você vai experienciar como que o outro tem que conviver naquela situação. Você vai observar alguém que está convivendo uma dificuldade. Você se apieda? Você se preocupa em como que você pode ajudar a pessoa a passar por aquela tarefa? Passar por aquele fogo da purificação? Ou você acha que cada um que pague o seu, cada um que passe pela sua dificuldade? Mas se você pode acelerar, por que não? Vocês não estão acreditando, né? Eu já falei isso, eu falava isso às vezes conversando com meu pai. Eu falava assim, puxa vida, caramba, que privilégio que os discípulos tiveram, né? É lógico que eles avançaram mais rápido. Eles ficaram 3 anos junto com Cristo, direto. É lógico que eles deram um salto na evolução. Mas no meu pensamento ainda infantil, né, de adolescente, eu não parei para pensar também, peraí, mas quem disse que aqueles espíritos são jovens, recentes? Quem disse que eles são, inclusive, desse orbe? Né? Só depois que você lê o livro A Caminho da Luz que tudo se modifica. Então, ali não eram espíritos qualquer, né? Para estar naquele nível de grandeza, de conversação, de metas, de objetivos, não eram espíritos comum, né? Eram espíritos já capelinos, já tinham uma certa desenvoltura nesse processo todo, né? Então, que é justamente a parcela ali do povo hebreu, que era o pessoal um núcleo mais promissor, né? Que não conseguiu evoluir lá, junto com os capelinos, lá nos exilados lá de Capela, né? Da constelação do Cocheiro. Mas aqui ele está tendo uma oportunidade, um projeto grandioso. Aí você pensa assim, peraí, mas eu ouvi falar no meio espírita que eles sofreram degredo, foram degredados, que foi uma coisa horrível, que é como fogo desse. Não, Deus não funciona assim. Eles receberam, não foi simplesmente um degredo, eles receberam a oportunidade de ficar um tempo X afastado para exercer um grande projeto ao lado do Cristo. Assim que eles saíram de lá, isso tem essa narrativa no livro Caminho da Luz, tá? 1 milhão de almas que saíram lá de Capela, que se encontraram aqui, foram recebidos aqui pessoalmente pelo Cristo. Ele se fez visível para eles. Por isso que todas essas nações, né, as 4 principais civilizações que não são daqui, né, não são originárias do planeta, o povo hebreu, o povo egípcio, os hindus, né, os hindus mais antigos, né, da Índia, e os chamados cientificistas, que se misturaram pela Europa, essa galera toda, eles não eram daqui. Mas eles aceitaram participar desse projeto. E se misturaram com todo mundo. Quer dizer, a maioria não se misturou, né? Quem mais se misturou foram os cientificistas, né? Que somente acreditavam e acreditam na grandeza de si mesmos, né? Inclusive não tinha nenhuma vontade ou predisposição a se empenhar em religiões. Olha que coincidência, né? Sim, hoje o mundo está muito mais desenhado, né, de uma maneira estrondosa, escandalosa, nesse sentido, do que no sentido religioso. O sentido religioso é silencioso, é calminho, pouco fala, tenta fazer o dia a dia, uma enxadada no chão do coração ressecado por dia, enquanto que os outros estão ainda dispersos, sem perceber a direção que temos que caminhar. Então, sim, sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas são destinadas a perecer, vai terminar, vai acabar. Só vai prosseguir aquilo que for projetado, planejado pelo Cristo. Pelo Cristo. Então, a ciência será frágil e pobre. Claro que ela vai ser frágil e pobre. A gente observa isso hoje. A pessoa só quer desenvolver projetos para tornar-se utilitarista,
se tornar utilitário de alguma coisa. Eu quero produzir alguma coisa para fazer alguma coisa, para que eu não tenha que fazer nada, para que eu não tenha que nem que sequer conviver ou necessitar de ninguém. Isso não é ciência, né? Esse devaneio. Ainda vivemos essas loucuras, esses devaneios alucinados. A ciência ainda padece esses infortúnios, né? Por quê? Porque não vive os valores da consciência. As escolas religiosas igualmente, né? Então logo se afastam da verdade do bem. Então todos, não só o valor da verdade do bem, e os valores da consciência. Como assim os valores da consciência? De cada consciência. Qual a importância daquela consciência? Né? Como ele pode exercer o que ele tem que exercer com mais amor, com mais carinho. Pessoal, vou ter que abrir outra salinha aqui, que essa aqui já vai fechar em alguns segundos, tá bom? Bem, então vamos continuar, né? Então, sim, a ciência ela vai começar a valorizar os valores da consciência. Ou seja, ela não vai querer simplesmente que a ciência seja desumanizada. Ela vai passar a desejar que ela seja mais humanizada possível. Né? Que é contribuir. Mas ele está fazendo uma máquina. Sim, mas ele quer deixar aspectos que é da consciência dele, de como ele estava se sentindo, algo mais ligado aos valores da consciência daquele que está colaborando, ou daqueles grupos. Né? Nunca é um indivíduo só. Né? Qualquer pessoa que se dedica às ciências naturais, ou qualquer outras ciências, vai observar isso, né? Que na verdade tudo tem uma sequência, tem um encadeamento na ciência, né? Nunca é trabalho de uma única pessoa. E sempre quando está ocorrendo um elogio a uma única pessoa, pode ter certeza que existiram ali inúmeros trabalhadores valorosos que se empenharam para que algo pudesse ocorrer. Né? Um laboratório não funciona sem energia elétrica. Um laboratório não funciona sem fornecimento de gases especiais, sem recursos de outras consciências que se empenharam para desenvolver instrumentos, ferramentas. Foram as outras consciências que trabalharam ali. E temos que aprender a dar esse valor a essas consciências. Então, cada consciência dessa possui valores próprios a somar nesse grande projeto de manifestação. Só que quando aprendemos, até mesmo estudamos ciências, e estudamos, é enxugado, né? É como se estivesse enxugando gelo, e tenta ficar simplesmente com a estrutura mais simples possível para se propagar sempre o utilitarismo pela utilidade útil e direta, sem nenhum valor de consciência nenhuma. Né? Ou mesmo com relação às escolas chamadas religiosas. Né? Elas sempre estarão condenadas, todas as vezes que se afastar da verdade do bem. Está condenada a sumir, vai desaparecer realmente da Terra. Né? Não tem como persistir. Então, infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O ser humano, do nada, chegou assim, de repente, numa época, começou a desenvolver cidades, pensou, eu vou começar a empilhar as pessoas de qualquer jeito. Vamos montar cidades de qualquer jeito. Ainda vivemos isso, tá? Ainda montamos cidades de qualquer jeito. Você não questiona nada quando você reencarna aqui na Terra. Você olha para o vaso sanitário da sua casa, você não imagina como fazer um vaso sanitário melhor. Você não imagina como reduzir bilhões e bilhões de litros de esgoto que são produzidos por cidades. Você não consegue entender. Você sempre fica achando que o mundo tem que se adaptar a você, não você se adaptar ao mundo. Ainda vivemos esse disparate. E isso é explicado, tá? Em qualquer livro de ciências, em qualquer livro até mesmo de geografia. As crianças, inclusive minhas filhas, estão em idade escolar, quarta, quinta série, lia-se nos livros, né? No livro de geografia. O homem modifica o ambiente onde ele vive. Para melhor? Para melhor? Não é para melhor.
Infelizmente, né? Eles vão lá, nós, né? Nos movimentamos para fundar uma cidade e logo depois estamos contaminando os rios, destruindo o solo, não sabendo equilibrar a própria cidade. Quando tu vê, você não gosta de cortar grama, fica tudo concretado. A melhor coisa é sair botando tudo concretado. Não, mas não seria melhor você utilizar os recursos naturais do planeta? Não seria mais interessante? Ou pior, se você tiver um lugar muito ressecado, com dificuldades vegetais, que você tivesse capacidade de tornar aquele lugar mais verde, trazer mais vida para aquele ambiente, não foi assim que fizeram os egípcios? Através do rio Nilo, ao derredor do rio Nilo? Então, a questão é, como que nós estamos vivendo? Nós estamos reencarnando, participando das manifestações físicas e achando que não temos que dar nenhuma contribuição. Ah, mas isso é quem constrói cidades, eu não construo cidade. Claro que você constrói a parte da sua casa. Todos nós somos copartícipe dessa grande obra que estamos colaborando, né? Pode falar, Carolina. Eu achei interessante você comentar a questão dos livros, porque existem muitas distorções nos livros mesmo. E eu lembrei de uma de quando eu era bem pequena, que eu lembro que eu li num livro e fiquei um pouco apavorada, assim, mas eu achei que o problema era comigo. Porque no livro estava dizendo, ensinando, né? Eu devia ter, sei lá, menos de 7 anos, ou alguma coisa por aí. Ensinando que os animais servem aos homens. E que a função dos animais é servir aos homens. Que a vaca dá o leite para as pessoas beberem, a galinha ela existe para dar o ovo para as pessoas, quer dizer, o cavalo, né, o burro, ele existe para carregar a carga, né? Então, e no livro era colocado assim, como se os bichinhos existissem simplesmente para isso, né, com essa finalidade. Eu lembro que eu li aquilo no livro e eu achava aquilo o cúmulo do absurdo. Me perguntava assim, como assim o cavalo não tem o direito de ter a vidinha dele? Como é que a galinha não tem o direito de ficar com o ovo que ela produz, assim, né? Então, já é ensinado desde que a criança é bem pequena, né? Essa questão que você estava comentando, a questão do utilitarismo, né? E de que o mundo tem que existir para servir o homem, né? Tudo que está no mundo existe para fazer essa manutenção do egoísmo do ser humano, né? Seria mais ou menos isso, né? E aí, você estava comentando, eu lembrei disso, que é mais um exemplo, né, dessa questão. Mas é exatamente isso. É um problema que a gente vive, mas sem perceber. Nós somos educados a nos tornarmos mais egoístas. Mas assim, a pessoa que escreveu o livro não escreveu com consciência de causa. Ela realmente sente a vida desse jeito, ela acredita que esse é o mais certo, que esse é o correto, e ela propaga como se fosse uma verdade. Mas assim, não é nada do tipo. Ela parou para fazer analisar com calma, ponderar se faz sentido, se não faz. Será que a gente consegue criar novas formas de como viver no mundo de uma maneira mais equilibrada? Né? Nós sabemos que todos os países possuem missões diferentes. Né? Você não pode achar que, por exemplo, alguns países da Europa que não têm território direito, que não têm terreno para cultivar nada, que eles não vão depender, por exemplo, de outros países. Mas essa dependência não é para escravizar eles, como muitos outros países fizeram. E ainda o fazem, né? Não é nesse sentido. É para aprendermos a conviver. É como se fosse um grande fractal, né? A vida é um grande fractal. Sempre tem uma imagem dentro de outra imagem, dentro de outra imagem. Todas as relações de convivência, nós sabemos que nós dependemos uns dos outros, a nível individual. Eu não aprendi a ler sozinho. Eu tive que ter a ajuda de alguém para aprender a ler. Eu não aprendi a escrever sozinho. Então, ocorreram diversos apoios de inúmeras almas para a minha própria consciência evoluir. E sou extremamente agradecido a todos. Eles que puderam se empenhar e tiveram essa predisposição de boa vontade e coragem para me auxiliar. Mas o mesmo deveria ser atribuído nesse engajamento de amparo recíproco a nível até mesmo de países.
até mesmo a nível de países. Ter uma, mas não obrigatoriamente, mas algo que naturalmente todos nós vamos alcançar um dia, né? Eu não estou falando desses projetos da ONU, de governança internacional, seja um cidadão global 2030, você tem que fazer tudo que eu estou mandando. Eu não estou falando nada disso, não. Eu estou falando tudo isso ser guiado pelo seu coração de bondade. Você quer servir ao Pai. Você quer coparticipar na criação, nessa vida planetária, colaborando diretamente com Cristo. Feliz por estar fazendo parte, mas em qualquer posição que você reencarne. Né? Senão você só quer reencarnar num país que é o mais elitista. E aquele país que é mais humilde, você não quer reencarnar. Mas depois que reencarna num país mais humilde, fica todo feliz. Poxa, como foi bom. As pessoas aqui são mais bondosas, as pessoas aqui são mais relax. O pessoal é tudo estressadão, tudo nervoso. E assim vai. Mas pode falar, Carolina. O que eu consigo entender, assim, de modo geral, dessa questão da necessidade que a gente tem, né? Um precisa do outro, isso é uma lei de Deus, né? A lei de sociedade, né? É que, apesar da gente precisar um do outro, a gente não pode querer impor ao outro essa necessidade que a gente tem da ajuda do outro, como se explicar essa questão da necessidade a partir de um viés egoísta, né? Por exemplo, se eu preciso da ajuda de alguém, então o outro tem a obrigação de me ajudar, né? Eu acho que a gente tentar explicar dessa forma, como algumas pessoas tentam explicar, é um equívoco, né? Às vezes as pessoas falam, Jesus veio porque ele tinha que vir porque a gente precisava dele. Não, Jesus não tinha que vir, a gente é que precisava dele, né? Então, a gente... existe uma tendência de querer diminuir o valor, né, do mérito do outro e de não se ter consciência da necessidade da gratidão, no sentido de que se distorce essa questão da necessidade. Quer dizer, se eu preciso, então, naturalmente, é obrigação do outro fazer por mim. Só que isso não é verdade, ninguém é obrigado a nada, todo mundo é livre. A questão é que, necessariamente, um vai precisar do outro. Eu acho que é aí que a gente começa a construir a questão da humildade dentro da gente, né? A gente perceber que ninguém é obrigado a nada, mas, no final das contas, todo mundo precisa de ajuda, né? Então não tem como ninguém humilhar ninguém, nem ninguém querer obrigar, impor nada a ninguém, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não, mas exatamente. O problema todo é que a gente está no momento da nossa consciência, né? Evoluímos muito a lógica, a razão, mas não amadurecemos os nossos sentimentos. Então a gente sempre coloca o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor. Todo mundo se acha apto a fazer análises de justiça sobre todo e qualquer assunto. Todos se acham naturalmente capazes de fazer julgamentos mais justos, de observações mais justas sobre todo e qualquer assunto. Só que se esquecem que sem a experiência no bem e no amor, não tem como você ser justo. É impossível. Sem experiência em dilatar os sentimentos da caridade, é impossível você pensar e analisar a justiça com propriedade, né? Mas prosseguindo, vamos lá. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Ou seja, a árvore verde ela está em crescimento ainda. Ela não está estabilizada para poder começar a produzir frutos, né? A dar frutos. Mas sim, está em crescimento e deve pelo menos tentar fazer o esforço de florescer, né? Mas nessa busca de varas verdes, ela tem que buscar a luz. É assim que funciona com os vegetais. Ele está naquele galho verde, mas ele sabe que quanto mais ele estiver recebendo irradiações solares, mais ele cresce, melhor ele cresce. E é assim a nossa consciência. Quanto mais a gente perceber e realmente se empenhar nas irradiações divinas, compreendendo os objetivos divinos, e especialmente experienciando, fazendo-se empenhado em servir a essa luz divina,
né? Porque a nossa consciência é como um espelho, né? Nós sempre estamos espelhando luz, espelhando imagens. Fazer esse empenho de espelhar essa luz divina, melhor vamos crescer para produzir bons frutos, né? Então, quando traem seus deveres, principalmente os seus deveres de crescer para dar frutos, secam-se, porque se afastam da seiva e rola ao chão dos desenganos. Para que se purifiquem, e eu botei aqui para que se livrem. Livrar do quê? Livrar você de você mesmo. Eu não aguento mais viver com essa consciência. Eu acho que tudo é ruim, que tudo bom nada presta. Eu vivo sempre reclamando de tudo. Eu não me sinto bem com nada. Você tem que se livrar dessa forma de sentir a vida. Só que como é que você vai sentir o que você ainda não aprendeu a sentir? Só passando pela experiência, né? Então, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores. E aqui na ideia reparadores, e igualmente na ideia de fogo, como a gente conversou lá em cima, é para explicar nada mais coerente é você passar por vivências diferentes. Né? A pessoa foi um péssimo chefe, maltratou os funcionários, foi exigente. A pessoa não estava com maldade diretamente, ele queria manter o funcionamento da empresa, ele queria manter o lucro dos sócios. Se você não manter, fale, vai tudo embora e todo mundo está desempregado da rua. Então, tecnicamente, ele está tentando obter um resultado, a forma que ele está tentando que talvez não é coerente. Tá maltratando as pessoas, tá causando ódio, repulsa, não sabe tratar as pessoas com carinho, não sabe tratar as pessoas com o devido decoro, né, de convivência, com aquele respeito mútuo que todos nós devemos velar uns para com os outros. E a pessoa tem que passar pela vivência. Qual é a vivência? Sentar do outro lado, vai reencarnar e vai passar pela experiência do outro lado. Então, todas as vezes que estamos nos afastando dessa seiva divina, é por falta de experiência, porque realmente somos inexperientes. Então, sim, o fogo dos chamados sofrimentos reparadores é porque você vai experienciar você com você mesmo. Você vai experienciar o que você achava que era intolerante, intragável, insuportável. Nossa, olha aquela tarefa ali. Eu acho aquilo a coisa mais insuportável do mundo. Te prepara. Te prepara. Quem disse que você não vai reencarnar naquela condição? Quem disse isso? Onde está escrito? Que só aquele pode passar por aquela experiência e a gente não. A questão é, quando você passa pela experiência, é completamente diferente. Engraçado que há muitos anos atrás, né, a gente participava de uma campanha do Quilo para fornecer cestas básicas e tal. E aí uma vez eu passei até um constrangimento muito grande, que eu estava na campanha do Quilo, e aí tinha uma casa toda destruída. Não tinha telhado direito, estava tudo arrebentado. Eu falei, poxa, eu não vou bater aqui para pedir comida para a pessoa, estou quase batendo para entregar. Senhor, tá precisando de alguma coisa? Tem arroz aí? Vou deixar mais um quilinho. Estava quase deixando. Aí a pessoa que estava coordenando o trabalho falou assim, nada disso. Bata, trata todos de igual para igual, nada disso. Pode bater. Aí eu fui lá, bati, chamei. Adolescente, né? Mas, tá bom, então eu vou chamar. Não, qualquer coisinha, pode ser só um pouquinho de... Pode ser meio quilinho, não precisa ser 1 quilo não, né? Tentando até ajudar, né? E a pessoa volta de lá com um saco com 12 quilos. Eu, que é isso? Mal consegui depois carregar aquilo tudo. Porque trouxe 4 quilos de arroz, 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 2 de açúcar. Mas por que a pessoa, de repente, se tornou uma pessoa que quer realmente ser bondosa e colaborar com o outro que está passando fome? Porque ela já passou por isso. Pela necessidade de não ter dentro de casa o que comer. Ela passou por essa vivência, por essa experiência. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Então Deus fez propositalmente que ela passasse por essa experiência? Não é isso. Se você vai dizer que quando você estava fazendo provas de matemática, provas de química, de física, de história, os professores estavam sendo perversos para você passar pela prova, ou seja, pela experiência de testar as suas capacidades. É lógico que a pessoa não está fazendo isso de maldade. Ela quer que você tenha experiência. Como? Sem nada escrito, somente com um problema e resolvê-lo.
Resolva. Você não disse que já aprendeu? Então resolva. Ah, não consigo resolver, estou com dificuldade. Me explica. Me explica geralmente hoje em dia, me dá a resposta. A vida espiritual é muito mais complexa do que isso. Não tem como dar resposta. Você pode explicar 1000 vezes. Passar pela experiência é completamente diferente, né? Então, a fim de serem... Desculpa, vou aqui. A fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia para a renovação, ou seja, regeneração, reestruturação. Reestruturação, regeneração do quê? Renovar o quê? Renovar o destino que foi planejado por Deus para aquela alma, para ela continuar seguindo o caminho que Deus planejou para ela. Olha só, eu já falei isso algumas vezes e vou falar milhões de vezes, que mais forem necessárias. Já falei isso para diversas pessoas. As galáxias não são as mesmas sem a sua contribuição. Eu não estou brincando, estou falando sério. É isso que Jesus faz. Quando ele fala que Jesus, a conta de sua misericórdia para a renovação, você vai renovar para algum propósito. Qual é o propósito? Ele vai renovar você para você ficar se sentindo renovado e para você se sentir bem. Que psicose doida é essa? É óbvio que não. Deus está construindo e desenvolvendo cada consciência para que todos, sem exceção, exerçam a vontade do Pai em todo o infinito do universo. Em todo e qualquer lugar. Aonde Ele te plantar, Ele quer que você colabore em nome dEle. A questão é, quando você estava todo desenganado, todo falta de experiência, falta de aprendizado, se perdendo, mas destruindo, desconstruindo os recursos que são lançados para que você pudesse colaborar. Você estava destruindo. Ok, agora ele entendeu que tem que construir. Né? Já não passa andando na rua pisando em flores. Já não passa andando na rua dando bico ou tentando matar animais. Já passa preocupado com todos os animais. Já passa preocupado com todas as flores. Se vê um vasinho assim caindo, ele vai lá e coopera. Né? Coopera com todos os reinos. Quando nós começamos a ter uma consciência, a querer servir ao Pai, porque passamos por vivências diferentes, passamos por experiências diferentes e passamos por diversos aprendizados. E aí precisamos o quê? Que o Cristo agora nos coloque no caminho de renovação, de regeneração, de reestruturação. Ué, mas não é só passar pelo fogo do sofrimento, não? Olha só. No fogo do sofrimento reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia, para a renovação. Ué, o fogo sozinho não renova a pessoa, não? Não, é óbvio que não. Só porque você passou pela vivência, pela experiência, pelo aprendizado, você acha que só porque você, sobrevivi. Não, meu querido, agora você percebeu que você tem que gerar ações positivas no bem. Agora você tem que começar a gerar ações de resultados positivos. Você tem que começar a reestruturar até mesmo o caminho que você desestruturou. Regenerar consciências que você degenerou. É esse o grande problema. Essa renovação que Jesus aguarda e vem nos empenhando e vem nos convidando vocês vão ter que começar a trabalhar em nome do Pai, gerando o bem e a bondade, o carinho, o amor ao seu derredor, especialmente pelos caminhos e pelas perdas de tempos desnecessárias. Porque aquele trabalho foi atribuído a você. Né? Imagina, você chega para um jovem e fala, olha só, tá vendo esse canteiro aqui? Eu preciso que você capine ele. Aí o jovem não quer capinar, ele bate a enxada, ele quebra a enxada, ele fica revoltado, ele chuta o mato, ele não gosta, né? Cospe no mato, não quer saber, prejudica, perturba, pinta o caneco. Aí você chega e fala assim para ele, você ainda não entendeu, meu querido. Esse campo aqui, de 300 metros quadrados, é teu. Você pode quebrar a ferramenta, você pode querer perder tempo, você pode querer fazer um monte de coisas bobas, mas é você que vai ter que conseguir exercer essa função,
porque foi assim que foi atribuído a você. Então Deus já atribuiu inúmeros planos para os nossos destinos. A maioria deles nós fracassamos, a maioria deles nós fugimos. Não, mas agora aceitei Jesus. Não, mas agora eu passei pela experiência. Nossa, realmente, agora eu entendi que eu tenho que ser bondoso, que eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Ah, entendi tudo. Tudo na teoria. Agora você tem que ir para a prática. Você vai ter que realmente amar em condições adversas. Você vai ter que compreender o que você dizia que antigamente era incompreensível. Você vai ter que gerar resultados, especialmente naquele caminho que você largou para trás. Por isso que é uma situação de reestruturação, de regeneração. Não é simplesmente somente questão de consciência. Os psicólogos gostam muito disso, né? E esse é o medo que eu tenho, até mesmo no estudo de Joana de Ângeles. Todo mundo fica achando que a gente vai ficar estudando sobre a consciência, sobre a consciência. Ah, entendi. Eu tenho que fazer isso. Ah, entendi. Não adianta só entender. Você vai ter que fazer. Mete a mão na massa. Ah, mas vou perder unha. Ah, vai doer o dedo. Ah, porque vai ter muito suor e lágrima. Arregaça as mangas e se esfola. É para isso que estão te fornecendo corpo físico. Não é para você ficar se autocontentando de si para consigo. Você vai ter que gerar resultados à sua volta. Agora. E, o que é mais desafiador, para sempre. Para sempre. Essa que é a parte desesperadora. Então a gente tem que prestar atenção nisso. O fogo dos sofrimentos reparadores, que vai fazer você ter uma vivência diferente, uma experiência diferente, um aprendizado diferente, não vai conseguir subtrair automaticamente o que você tinha que produzir e que você não produziu. Eu venho falando isso já há algum tempo. A nossa maior dívida que nós temos não é dívidas de ódio. Ah, porque eu fiz isso no passado. Ah, que eu fiz isso aqui. Você tem que começar a entender o que você deixou de fazer que Deus planejou para você. Deus planejou para você amar aquela pessoa, amar aquela família, amar aquele grupo, servir aquele grupo. E você odiou todo mundo daquele grupo. Inclusive mandou até assassinar metade. É disso que a gente está falando. Você vai se reestruturar de si para consigo, vai se tornar mais consciente. Ah, não sei o que. Ah, agora entendi tudo. Agora mãos à obra. Arregaça as mangas e gere resultados positivos. Gere resultados amorosos. Gere resultados realmente divinos que Deus aguarda de cada um de nós, né? Então, por isso que essa próxima frase agora vai fazer sentido. É razoável, portanto, positivemos, ou seja, tornar positivo, nossa fidelidade ao Divino Mestre. Ser fiel, né? Fidelidade, fidelis, né? Ser realmente fiel. O que é esse fiel? Porque fiel todo mundo só pensa em relação de casal, né? Esse fiel que ele está falando aqui é relação de confiança. É razoável, portanto, positivemos nossa confiança ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em todo dia. Mas como assim confiança no Divino Mestre? Como é que eu posso confiar? Eu confio nele. Eu já acho que está tudo certo. Não, você esqueceu que confiança é uma relação de duas vias. Você confia em Jesus. É óbvio que ele é confiável. A questão é, ele pode confiar em você? Você é confiável? E o que é mais desafiador, você é confiável de si para consigo mesmo? Você consegue falar assim, amanhã eu vou perdoar fulano, amanhã eu vou fazer um bem a ciclano, e você chega no dia seguinte e faz? Mesmo se você acordar com dor de cabeça, mesmo se der uma topada na rua numa pedra, mesmo se alguma coisa acontecer com você alarmante, né, um carro quase te atropela, aí você vai e pensa, já entendi, Senhor. Todas essas dificuldades é para checar se eu realmente sou confiável, se eu realmente vou com o meu plano até o fim, se eu realmente vou exercer a bondade até o fim, mesmo em condições adversas. Eu vou exercer. Mesmo que me falte uma perna, mesmo que eu perca os olhos, mesmo que eu perca o corpo físico, eu vou manter confiança de que, sim, eu sou capaz de exercer algum fragmento de amor.
Se eu sou capaz, eu tenho que fazer dinamizar essa centelha divina. Se eu não dinamizar, eu não estou confiando no mestre divino. É esse que é o problema. A gente fica tentando mascarar as coisas, tornar as coisas, mas não tem simplicidade no mundo. Tudo dá muito trabalho. Não tem um assunto que você possa imaginar na face da Terra, se é para exercer segundo a vontade de Deus, em que você não vai ter que se esfolar, você não vai ter que renunciar e que você não vai ter que se sacrificar. Não existe isso. Por isso que é tão desafiador criar realmente uma relação de fé. Porque fidelidade é a origem dessa palavra fé. Fé é confiança. E a confiança, ela é mútua. Tem que ser mútua. Senão não existe confiança, né? Mas eu confio em fulano, mas fulano não confiou em mim. Está usando a palavra da maneira errada. Confiança é uma relação mútua, bionívoca. Né? Quem estuda matemática sabe disso. Tem funções que precisam obrigatoriamente ser bionívocas. Se a função não é bionívoca, ela não é uma função. Você vai descobrir isso de uma hora ou outra. Ela não tem função. Ela tem função só para um lado, não funciona para o outro. Então não é função. Ela tem que funcionar bionivocamente. Né? Então, gente, desculpa aí dar essa volta toda. Engraçado que hoje eu me planejei para falar pouco, para não falar muito, e eu estou sempre me perdendo aqui. Vamos tentar avançar pelo menos um itemzinho lá no livro dos médiuns. Vocês me perdoem, porque esse é um assunto que... essas páginas de Emmanuel são impressionantemente profundas. Você vê numa única frase. Essa frase aqui é uma frase delicada. Né? Só voltar aqui de novo. Ó. Para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores. Tá? Então, todo mundo achava que só isso é o suficiente. A fim de serem novamente tomados por Jesus. Para a renovação. Ué, não entendi. Não era só sofrer, não? Não era só passar por um problema, não? Aí a gente se remete lá no livro Céu e Inferno. Não adianta se arrepender simplesmente. Não adianta nem sequer experienciar a sua consciência distorcida. E aí você vai perceber que está distorcido e vai querer mudar. Você vai ter que gerar resultado positivo. Né? Se arrepender, expiar e reparar. Você não tem que reparar? Então você começa renovando a si mesmo, reparando o que ficou para trás. Porque o que ficou para trás, quem atribuiu essa função a você foi Deus. As pessoas ficam achando que existe marco de tempo, né? Que existe um tempo em que Deus planejou alguma coisa para você e você não fez. Deixa para lá, essa aí esqueceu, ele me perdoou. Não é assim que Deus não funciona assim. Não existe tempo para Deus. Muito menos para você que é imortal. Ele sabe que quando você despertar, você vai querer continuar o trabalho que Deus te apontou desde o começo. Ok? Então, essa questão de se arrepender, expiar e realmente passar a agir no bem e no amor, temos que entender que ele equivale não só ao que deixamos de amar, o que deixamos de exercer, como também ao mesmo sentimento que você vai ter que animar para as novas tarefas, os novos apontamentos que Deus gerará no seu destino. É esse o grande problema, né? Que a gente tem que fazer o possível para nos empenharmos e compreendermos, né? Deixa eu tentar, pelo menos, a gente avançar um itemzinho, gente. Desculpa, vocês me perdoem, acabei falando demais. Mas é um assunto difícil de tratar, né? Porque a gente está vivendo uma época muito estranha, assim, difícil de conversação, a gente tem pouco tempo para tudo, né? O tempo é sempre escasso para todos os lados. Você vê a reunião de estudo, 1h30, voa. Vamos lá, a gente continuou no capítulo 11, né? Da simatologia e da tipologia, né? A parte de sinais e pancadas. Mas, igualmente, essas páginas de Emmanuel são importantíssimas para os médiuns, tá? Todos nós somos médiuns, então é importantíssimo para melhorar a nossa percepção do nosso pensamento, melhorar a alimentação da nossa consciência em relação a valores morais. Por isso que eu estou investindo até mais na parte
moral e na parte dos sentimentos do que nos empenharmos somente na parte mais cientificista, como é o próprio livro dos médiuns, tá? Esse é que eu queria fazer esse parênteses aí para vocês entenderem por que eu estou sendo tão chato com relação às páginas iniciais de Emmanuel, tá? Mas vamos lá, nós estávamos no item 145. E aí a gente fecha esse capítulo. Nem acredito. É um milagre, é literalmente um milagre divino. Nossa, fechar um capítulo tem sido algo impressionante, mas vamos lá. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado. Kardec ainda tinha esse detalhe. Todas as vezes que ele observava comentários, discussões, conversações, percepções estranhas, ele anotava o que as pessoas falavam, ele anotava como as pessoas percebiam e estudava a percepção da pessoa. Ele valorizava como a outra consciência estava reagindo. Como que aquela outra consciência chegou àquela ideia, àquela percepção, àquela lógica? Porque eu estou achando que não tem verdade, mas como é que eu checo isso? O tempo todo ele está preocupado, o que tem verdade, o que não tem. O tempo todo Kardec se empenhou nesse esforço, nesse esmero, né? De querer perseguir a verdade o tempo todo. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, um erro que foi muito divulgado, o de confundirem-se com os espíritos batedores, todos os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Ok? A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita, ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. O que está querendo dizer, não sei se vocês perceberam, é que a pancada, até hoje a gente usa pancada, né? Você vai bater a porta de alguém, chamar alguém, né? Você quer entrar com discrição na sala de alguém, de uma pessoa que pode estar ocupada, você dá uma batidinha na porta. Por que você bateu na porta? É uma forma de comunicação, né? Para mostrar que tem alguém na porta. Então, é isso que ele está falando. É uma forma de comunicação. Então, a tipologia constitui um meio de comunicação, como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita, ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Ele não é mais do que uma forma de tentar realmente propagar um pensamento, né? Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes, meios de comunicação, né? O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias. Então, não quer dizer que porque foi através de pancada, só pode ser uma coisa horrível, um espírito zombeteiro, não serve para nada. Mas imagina do ponto de vista de que é um espírito superior. Se ele perceber que uma simples pancada vai fazer você mudar a sua linha de pensamento, vai fazer você despertar, vai fazer você ser mais receptivo ao pensamento que ele está tentando animar para você, você acha que ele não vai utilizar? Porque pode ser configurado como, olha lá, aquele encarnadinho ali vai imaginar que eu sou um espírito inferior. Eu não vou tentar me comunicar com ele através de pancada, não. Ele vai pensar o pior de mim, né? É óbvio que não, né? Ele está mais preocupado com as ideias elevadas e os resultados elevados que estão sendo buscados, né? E não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Então, não importa qual instrumento, vai dar o resultado que ele está buscando, ele vai buscar o resultado que geralmente melhor alcance o resultado, né? Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizaram de valer-se de vulgar mesa falante. E a prova é que, por esse meio, se obtém os mais sublimes ditados. Se dele não nos servirmos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções.
e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Então, ele vem traçando, em primeiro lugar, esses espíritos superiores, várias comunicações ocorreram de altíssimo grau elevado, não só de lógica, de sabedoria, mas igualmente de sentimentos muito nobilitantes. Então é óbvio que Kardec sabia que mesmo através de tipologia, de comunicações extremamente fragmentárias, de formas de comunicação, não invalida, não classifica automaticamente a mensagem como sendo de um espírito inferior. Ok? É isso que ele começou a querer dizer. E depois ele avançou um pouco mais. Se a gente, por bobagem, de preconceito, essa mensagem veio por tipologia, é um espírito que tentou me chamar minha atenção, só deve ser um espírito inferior, não deve ser nada superior que estou tentando chamar minha atenção, mas já sabemos que espíritos superiores, por vezes, se utilizam, às vezes, de um espírito inferior para produzir o fenômeno, como estudamos em outros capítulos, para que se processe o chamamento de atenção, para se mudar a linha de pensamento. Nós somos altamente invigilantes. Por vezes em casa, as pessoas começam a falar de alguém da rua, de alguém que ela viu na rede social, de alguém que ela viu na televisão. Só que você não está preparado para se conectar àquela consciência. Mas à medida que você está julgando, criticando, apontando erros, apontando falhas, como se fosse uma criancinha, que foi a primeira vez que conseguiu olhar para o céu e perceber a lua. Sabe? Uma criancinha que começou a perceber o que é verde e o que é azul. Começou a perceber o mundo. Nós somos assim em relação aos sentimentos, em relação ao bem e ao mal. A gente fica todo feliz porque percebeu alguma coisa que é mal ou percebeu que alguma coisa que é bem, que é um bem. A gente está nesse nível ainda difícil de alavancagem, porque no passado a gente não percebia nada. Então é natural a gente ficar todo animadinho porque percebe, consegue reconhecer um mal, consegue reconhecer alguma coisa estranha. O problema todo é que, de certa forma, a gente não percebe como animamos a nossa consciência diante de uma certa informação. Então, por vezes, nos tornamos severos juízes, inflexíveis juízes. Só que você não sabe a quem está ligada essa pessoa. E dependendo, você vai se tornar um para-raio de um movimento, de, por vezes, de difamação. Temos que difamar essa pessoa. Temos que tornar essa pessoa a pessoa mais desprezível da face da Terra. E quando você perceber, você está animando. E esses projetos não começam no corpo físico, não, tá? Não começa com seres humaninhos aqui da Terra, não. Começa com espíritos que estão preocupados em atrasar a evolução ou até mesmo tentar destruir os projetos de evolução aqui na Terra. Se eu não consigo, ninguém vai conseguir. Já perceberam crianças que falavam isso quando era criança? Se eu não puder jogar bola, o cara vai lá, pega a bola e fura. Isola a bola. Né? Vai lá, destrói a trava de jogo. Você nunca viu criança assim? Você nunca brincou então na rua, né? Com as crianças como eu brinquei. Tinham crianças, você fala assim, pô, esse moleque é uma sementinha do mal, esse miserável. Ele não tá jogando bem, tá machucado e não quer deixar ninguém jogar. E é assim, o nível moral da Terra, padecemos por esses princípios. Não, mas eu não critiquei com essa intenção de me associar a pensamentos de espíritos que querem desejar o mal e que, inclusive, são contra o Cristo. Então, por que você está pensando e falando mal da pessoa? Por que você está animando até um fulgor de raiva, de ódio, de cólera, de falar que aquilo é impossível? Onde está Deus que não está vendo isso? Já começou a criticar Deus e tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que nossa consciência vagueia no dia a dia, tá? E ele está deixando isso claro. Por quê? Por vezes esses espíritos superiores, por tipologia, escutei uma pancada em casa. Mas o que você estava pensando na hora? Todas as vezes que as pessoas me falam isso, escutei lá em casa um fenômeno, achei até que tinha caído alguma coisa, eu escutei umas pancadas estranhas. O que você estava fazendo exatamente nessa hora? Eu não lembro. A gente sabe que todo mundo vive distraído. Eu não lembro. Pois é,
foi tão efetiva a pancada, foi tão efetiva a ação desse espírito superior, que você se desligou tão bem do que estava pensando, meio perturbado, né, que você nem lembra mais. Funcionou, né? Então tem objetivos. Nenhuma dessas comunicações, mesmo tipo teologia, pancada, tudo gasta energia. Essa energia tem que estar vindo de algum lugar. Esse fluxo de energia é autorizado. Então tem objetivos claros desses espíritos com o princípio, né, com o objetivo superior. E aqueles que estão com o objetivo inferior são apenas usados para que se propague outros resultados, que eles ainda são alheios a perceber, mas que um dia perceberá. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Né? Essa classificação Kardec deixou claro. Para de criar esse preconceito. Né? Não existe não deveríamos ter esse preconceito. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar de batedores de profissão e que, por esse meio, se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas nunca. Ou seja, que seja com motivação profunda, que vai gerar um bem profundo, uma alteração positiva, nunca. Partindo desses espíritos que só pensam e só ficam brincando para aborrecer, é muito raro de algo assim se desenvolver. Seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita, ou seja, do mundo espiritual, né, que ele está querendo dizer. Né? Nessa época, Kardec usava essa expressão para isso, mas não é mundo espírita da doutrina espírita. Não sei se vocês me entenderam o que eu estou querendo dizer. Quando ele está falando mundo espírita, ele é o mundo onde habitam os espíritos. Né? Esse plano, como a descrição de Nosso Lar e toda a obra da Vida no Mundo Maior, né? Que as pessoas vulgarmente chamam de obra de André Luiz. Continuando, acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumentos de que se lançam mãos os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Então, sim, inclusive algumas pessoas se perguntavam, poxa, mas por que eles utilizam? Porque se o espírito é superior, ele é independente de todo mundo, ele não precisa de ninguém. Ele consegue operar tudo sem a ajuda de ninguém. Ele é o tal. Bem, você entendeu tudo errado sobre evolução espiritual. A evolução espiritual faz com que você naturalmente queira participar mais efetivamente com todos. Aquele que é o melhor matemático, ele não quer viver somente com o que é o super matemático. Ele quer viver também com aquele que não entende quase nada de matemática. Ele quer estar manifestando a vontade do Pai de propagar o conhecimento da matemática através das consciências que têm dificuldade. E ele se sente feliz em estar exercendo. Então ele está objetivando uma ação positiva com uma pancada, que vai chamar a atenção de uma irmã ou de um irmão que está pensando um monte de bobagem, que está deixando o pensamento ficar muito desequilibrado e que isso vai dificultar a consciência dele em alguns segundos. Isso é algo, é só um exemplo fictício, tá, gente? Então, o espírito superior ele pode se utilizar de um espírito inferior, que é um zombeteiro, um bobão, que gosta de dar susto nos outros, para ir lá fazer um barulho e chamar a atenção daquela pessoa. Para ela parar, às vezes a pessoa fica até com medo. Que foi isso? O que foi isso? Um medo. Surge aquele medo estranho. E aquele susto, aquele medo, rompe os laços de um pensamento totalmente perturbado que a pessoa estava tendo. Ok, o objetivo superior foi alcançado. É disso que ele está falando. Ok? Então, mas esse espírito zombeteiro, ele foi testemunho ocular do que aconteceu.
que a pessoa parou de pensar aquele monte de bobagem. Porque não é só um susto, a pessoa também vai sentir as vibrações daquele espírito superior, porque aquele espírito superior também tem um pensamento. Ele tem um pensamento coerente, em querer exercer o bem, em querer exercer a vontade do Pai. Ué, então, o pensamento, como a gente estudou lá em pensamento, naquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que Emmanuel explica o que é o pensamento é como se fosse um espelho. Então, quer dizer que esse espírito superior consegue direcionar o espelho da consciência dele para refletir a luz divina, para o nosso espelhozinho que está todo enferrujado, todo ruim. É exatamente isso. Exatamente isso. Né? E a gente vai conseguir mudar o status do que nós estamos pensando, como nós estamos sentindo a vida. Algo que a gente não consegue se desvincular facilmente. Mas eles exercem isso com total alegria. E por constrangimento, esses espíritos inferiores que são utilizados para as pancadas, para os ruídos, serão testemunhas. E irão perceber, caramba, aquele mesmo sentimento perturbado que aquele espírito estava tendo, eu já tive antes, aquele encarnado lá, ó, que eu estava perturbando, tentando causar um tumulto. Eu também já pensei assim, caramba, não é que agora ele está se sentindo melhor, está se sentindo um sentimento diferente, mais renovado, graças a esse espírito superior, que coisa incrível. Ele passa a ser testemunho dessa cooperação. Então, de novo, é um outro exemplo de fractal, né? Onde uma ajuda que reflete em outra ajuda, que reflete em outra ajuda e que estrutura todo um campo de ajuda, do micro ao macro, em harmonia. Esses espíritos aprendem a se manifestar assim e eles sabem que é a forma mais elegante, mais sofisticada de se manifestar. Né? Então, por exemplo, eu sou tão a favor de mudar, eu queria tanto que todos os parques da cidade tivessem vários tipos de flores. E aí você não sai comprando muda de flores e começa a plantar sozinho. Não, você começa a criar um movimento de apoio a plantar as flores. Mas o movimento de apoio de regar as flores, só plantar não adianta. Você sabe que tem várias necessidades para se cumprir. Apoio para cuidar, para tirar lixo, para amparar. E você começa a criar um movimento todo em torno de um mesmo ideal. Mas você sabe que precisa de cooperação de todos os lados. Nós ainda não operamos assim. Ainda não aprendemos a viver nesse nível de grandeza. Né? Todo mundo pensa, quero montar uma fábrica de bolsa. Aí você quer terceirizar tudo fora e só fazer, sei lá, botar a sua logomarca e vender. Que é sempre o caminho mais fácil. Mas, por vezes, essa sua vontade de querer montar uma empresa, de fazer bolsa, não é só sua. É um estímulo, porque você vai ajudar a cultivar várias outras consciências, a animar vários outros companheiros, a cooperar contigo, a fazer essa parte, fazer a outra parte. Vai criar todo um processo que vai modificar, por vezes, uma cidade inteira. É isso. A gente ainda não aprendeu a se manifestar dessa forma, onde estamos estruturando por cooperação, a coparticipação de todos, de um ideal que você tem certeza que é maior do que você mesmo. Ainda não estamos nesse nível, mas vamos chegar, né, gente? Gente, aqui a hora passa voando, a gente finalmente fechou esse capítulo. Esse capítulo 11 demorou. Vamos entrar agora no capítulo 12, tá bom? Aí semana que vem nós retomamos, já no início do capítulo 12. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Alguém? Tranquilo. Tranquilo? Então tá, gente. Então vamos encerrar então, né? Vamos para a prece de encerramento. Eu vou fazer a prece para adiantar então. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Obrigado, Senhor, primeiramente pela Sua infinita misericórdia por todos nós, e agradecemos as oportunidades de trabalho, as oportunidades de cooperarmos uns com os outros em ideais superiores a nós mesmos, que nós ainda não temos consciência de como melhor operar. Mas estamos nos esforçando e tentando aprender dia a dia como desenvolver a boa vontade e a coragem
para nos lançarmos em ideais que são superiores a nós mesmos. Muito obrigado, Mestre, por todos os recursos e pedimos aqui por todos os lares representados, todos que estão participando e todos que poderão vir a ouvir o áudio depois e que igualmente não estão ouvindo o áudio, que igualmente todos os lares sejam amparados em suas necessidades hoje e sempre. Dessa forma, pedimos por encerrar a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.